O objetivo, quando a gente faz um encontro como esse, é sempre realizar mudanças, né? Então, a gente tem a missão hoje de conseguir passar para vocês como fazer, de repente, melhores escolhas para ter um reflexo positivo no dia a dia. Então, a gente vai falar um pouquinho da parte de fatores nutricionais e comportamentais, e a Márcia vai envolver bem a parte emocional e motivacional, tá? E aí vamos começar falando um pouquinho sobre saúde, né? Descrição do estado de saúde pela Organização Mundial de Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de uma invalidez, a ausência de alguma enfermidade ou invalidez. Então a gente vai descrever o bem-estar como as condições de satisfação das principais necessidades aí, biológicas, físicas, psicológicas, mentais e sociais. E aí a gente consegue entender que a nutrição tem um reflexo em cada uma dessas necessidades, né? Um reflexo na parte biológica, na parte psicológica, que a Márcia acho que vai conseguir descrever bem isso daí para vocês. E resumindo, então, saúde é um equilíbrio entre o corpo e a mente, né? E não necessariamente não ter alguma doença. E aí, vamos falar um pouquinho ainda nessa sequência, no segmento de saúde, o que a gente pode fazer para buscar tudo isso, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela define fatores de riscos que são não modificáveis, como a presença de alguma predisposição genética, por exemplo, e os fatores que são modificáveis, coisas que a gente pode fazer para, de repente, prevenir algum problema, como doenças crônicas que são não transmissíveis, né? Diabetes, dislipidemia, colesterol, pressão alta, obesidade, tudo que a gente vê por aí, né? Eu trabalhei há um tempo atrás no Hospital Samaritano de São Paulo e a gente brincava que para fazer a internação a gente pegava os principais dados do paciente para entrar no quarto e fazer a primeira visita, né? E aí a gente anotava os dados e na ala adulta e idosa, cada 10 pacientes que a gente ia visitar, 7, 8 certamente tinha alguma predisposição ou com certeza alguma doença já orgânica aí. Então isso faz a gente refletir que daqui para frente, cada um desses fatores de riscos que a gente consegue controlar ou evitar, pode garantir um estado de saúde mais controlado aí pra gente no futuro. Então envolve a má alimentação, sedentarismo, etilismo, tabagismo e estresse. Então esses são 5 fatores de riscos modificáveis que a gente pode entender como melhorar aí no nosso dia a dia para evitar todo esse grande problema. Balanço energético. A primeira coisa importante quando a gente fala de sedentarismo, de obesidade, por que será que isso tudo acontece? A gente consome alimentos, então a gente precisa se alimentar para realizar todas as funções, para trabalhar, enfim, o alimento é a nossa moeda energética, só que a gente tem um gasto energético diário. Esse gasto energético, ele é uma taxa metabólica basal, é o que você gasta para fazer as suas ações cotidianas, certo? Claro que se eu tiver um exercício físico, eu aumento o meu gasto energético, né? E eu tenho que sempre procurar o equilíbrio entre o meu consumo e o gasto para que eu realmente consiga manter a minha situação fisiológica, né? Para eu não ganhar peso, para eu não perder peso. Quando a gente busca mudar, por algum motivo, esse gasto energético, modular através de algumas estratégias nutricionais, em prol de ou um ganho de peso, de massa muscular, que seja, que é bem controlado e monitorado, ou se eu preciso reduzir peso, eu preciso ter uma ingestão insuficiente ao meu gasto, né? Além da atividade física, e aí como eu trabalho um pouquinho com o esporte, eu acho que eu me sinto confortável para passar para vocês a importância disso mesmo na rotina, né? Além da atividade física ser, a gente viu que é um fator de risco, o sedentarismo, e dela ajudar a gente no gasto energético, a manter as nossas recomendações mais altas, a gente vê inúmeros benefícios aí, né, de socialização, então eu vou fazer uma assessoria de corrida, eu vou passar a ir para academia, né, contribui para a prevenção de doenças crônicas, autoestima, auxilia o metabolismo, então ajuda a gente a metabolizar melhor a glicose. A gente tem inúmeros benefícios que estão além do gasto energético, né? E aí, para falar um pouquinho do consumo, então os dois ainda linkados com a questão do balanço energético, a importância de gastar mais e o que será que vem acontecendo com a parte alimentar, a gente vê numa pesquisa de orçamento familiar que teve em 2010, a evolução do consumo domiciliar do brasileiro. Então essa pesquisa desse ano específico falou bem
especificamente como mudaram os conceitos e como a alimentação básica vem sendo alterada por alimentos que antes era para o brasileiro arroz, feijão, né, legumes, frutas, e a gente começa a ver a redução do consumo de tudo isso e um aumento de alimentos extremamente industrializados, processados, refinados, que tem uma concentração super alta de gordura saturada, gordura trans, açúcar, e o quanto esse padrão da alimentação traz os resultados que a gente estava falando no começo, então assustadores de aumento de obesidade, de doenças crônicas. Então tudo isso é um reflexo das atitudes que a gente tem no dia a dia. E a água, sem dúvida, não podia deixar de falar aqui, que eu acho que é um grande desafio para todo mundo. A água ela tem inúmeras funções de hidratar as células do organismo, né? Até de perder peso. Para a gente perder peso, a gente precisa beber água, ela participa de várias reações. Então, infelizmente, a sede ela é um sinal retardado, a gente nunca lembra de beber água quando a gente está bem, a gente só vai lembrar quando a gente já está desidratado, né? E a gente vê que com 2% de desidratação a gente lembra de beber água. Tem alguns indivíduos que com 4% já podem ter alguma sensação de desconforto ou desmaio, isso depende um pouquinho de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que ficam mais tempo sem beber água, mas isso é extremamente prejudicial. Tá? A gente vê muito num atleta, né, num exercício de rua, numa corrida, por exemplo, que às vezes a pessoa fala, não vou parar aqui para beber água porque eu não quero perder tempo. E aí chega numa certa distância, numa certa quilometragem, e o indivíduo não consegue continuar, porque isso tem um comprometimento fisiológico super significativo. Então, no dia a dia, a gente tem que estabelecer técnicas de lembrar de beber água. Se eu preciso ter uma ingestão de mais ou menos 30 ml por quilograma de peso, então dá para cada um calcular, né, mais ou menos a média de ingestão diária que é recomendado, a gente está falando aí que um indivíduo de 70 quilos precisa de 2 litros e 100 ml dia. E não é tão fácil a gente beber se a gente não criar estratégias. Estratégias do tipo garrafinha de água na mesa, toda hora que eu entro e saio de algum lugar eu vou tomar um copo d'água, mas é super importante a gente colocar isso no dia a dia. E por isso a gente sempre fala numa palavra super importante, né, que é o planejamento de tudo isso. E é um planejamento que cada um pode ter, né, com o seu esquema, com a sua rotina, com o seu dia a dia. Porque a gente se alimenta toda hora, né? A gente faz as principais refeições aí, se a gente for dividir, a cada 3 horas é a recomendação para que de fato a gente mantenha esse metabolismo sempre muito ativo. Então, num dia a gente vai fazer de 5, 6 a 7 refeições, dependendo da carga horária, e é importante que eu tenha um planejamento de tudo isso. Se eu preciso fazer esses lanches intermediários, eu não vou estar no meio do trabalho e falar, legal, agora são 9 horas, eu preciso comer 3 castanhas do Pará, né? E aí, você trouxe? Não? Então essa castanha do Pará vai virar o biscoitinho que está lá embaixo, o pão de queijo na padaria, e aí onde a gente começa a ter uma ingestão super alta daqueles alimentos processados, refinados, que a gente viu que é a mudança que vem contribuindo com todo esse cenário tão alarmante. Então o planejamento para cada um de vocês é importante, sair de casa às 6, 7, 8 da manhã, e falar, bom, eu vou levar isso, essa frutinha para o lanche intermediário, eu vou levar um iogurte, enfim, um queijo magro, alguma opção para eu colocar no meio da tarde, porque eu preciso fazer isso antes de estar no dia a dia, senão eu vou deixar passar com certeza, né? E aí, nessa relação, é outra relação que a gente pode estabelecer de qualidade e quantidade, o quanto eu preciso caminhar junto desses dois lados. Não adianta eu falar, não, eu estou tentando emagrecer, então agora eu só como fruta, castanha, alimento integral. Mas e quanto disso tem, né? Então é sempre importante levar esses dois pilares aí associados, a qualidade e a quantidade dos alimentos. E para aplicar tudo isso de uma forma prática, com certeza vocês já ouviram falar da pirâmide alimentar, né? Que a gente não usa mais isso como recomendação, mas eu gosto de trazer a ilustração dela para entender que a prevalência maior dos alimentos tem que ser de alimentos e cereais integrais e não refinados lá na pontinha, as frutas, as verduras, uma alimentação mais natural, com menos substâncias químicas processadas. Então a gente sempre deixa óleos e gorduras e os alimentos refinados no topo da pirâmide, porque realmente essa ingestão tem que ser controlada. E como distribuir isso dentro de um prato?
a gente fala muito da questão das cores, né, da variedade, porque de fato cada alimento, cada grupo alimentar vai te trazer um tipo de benefício específico. Então, quanto mais a gente variar, né, tem gente que fala, mas eu não posso comer todo dia a mesma coisa? Se eu fizer todo dia a mesma coisa, eu tenho sempre o mesmo perfil de nutrientes, o mesmo perfil de vitaminas. E aí eu gero uma monotonia alimentar que hoje e amanhã talvez eu não vá sentir a deficiência disso, mas ao longo do tempo isso pode ser extremamente prejudicial. Né? A gente tem sempre a mesma ingestão. Quando a gente aumenta a variedade, né, hoje eu comi a couve, amanhã eu vou pôr a cenoura, e depois, né, de uma forma natural, porque não tem que gerar um estresse isso, mas tem que ser uma atitude, uma visão que a gente consiga colocar no dia a dia, a gente começa a equilibrar. Então eu vou fazer escolhas. A carne, ela não precisa ser uma carne gordurosa ou frita, empanada. Posso pensar num filé de frango, num peixe, enfim, variando entre as opções de carnes magras, agregar diariamente vegetais, salada, legumes, isso é de extrema importância para que a gente consiga reduzir o valor energético e que a gente aumente a quantidade de fibras e dos alimentos que têm ações reguladoras e com certeza aí a questão do carboidrato, sem dúvida alguma, é importante porque ele é responsável pela maior parte da dieta, tá? Os lanches intermediários, eles têm uma extrema importância no cardápio, e esses, acho que são os mais difíceis da gente lembrar de introduzir, mas eles são extremamente importantes para modular a resposta do organismo. Então não é só a fome. Ah, mas eu não tenho fome de manhã, ainda assim eu preciso comer? Ainda assim, porque para eu diminuir o volume das refeições, eu preciso trabalhar com fracionamento. Então a gente vive fazendo, né? A gente come, e aí a gente faz síntese e a gente fica sem comer, fica degradando. Então o nosso dia a dia ele é sempre assim. Quanto menos pico eu tenho, maior o controle, certo? Esse controle, ele tem uma resposta muito boa para o organismo, porque eu evito, por exemplo, que eu tenho um pico de insulina. E essa insulina, ela vai fazer com que o meu corpo responda de uma forma diferente. A gente brinca que tudo que sobe muito, cai muito, né? Então aí você fica com um gráfico ao longo do dia do seu comportamento fisiológico completamente alterado. Então, alguns hormônios, eles são produzidos quando a gente está em jejum. E aí eu começo a aumentar o cortisol, por exemplo, que é um hormônio do estresse, né? E aí eu começo a aumentar muito essa produção de cortisol. Então quem fica do meio-dia às 9 horas da noite sem se alimentar, com certeza está contribuindo para mais um daqueles fatores de riscos. Né? Então não é só o controle da ingestão calórica, é o comportamento do nosso organismo que responde muito melhor. E isso tudo, todos esses conceitos de alimentação, exercício, tudo isso traz um equilíbrio, que eu acho que é aí onde a Márcia vai conseguir também discutir bem certinho com vocês, assim, como achar esse equilíbrio, né? Que tipo de ações comportamentais eu posso ter. E para tudo isso, a gente vai falar um pouquinho agora da relação e quanto isso pode impactar nas próximas gerações, né? Então eu trouxe um pouquinho da pauta de alimentação dos filhos, que a gente tinha como proposta agregar essa parte também infantil, e eu acho que é bacana pensar assim, o quanto as nossas ações geram reações, né? No ambiente de trabalho. É muito comum no consultório a gente ver assim, poxa, que legal, quem te indicou? Meu chefe. Meu amigo que senta do meu lado. Né? Porque a gente vai gerando mudanças comportamentais. Então aqui é um super exemplo, né, de repente, poxa, vou levantar para ir no banheiro, vou pegar água. Você tomou água, né? Então são ações cotidianas que a gente consegue ir fazendo a diferença, ir gerando para todo mundo um conceito de vida mais qualitativo. E aí quando a gente fala dos filhos, da criançada em casa, a primeira coisa, pensar que o alimento tem um papel importante para eles, né? Então assim como para a gente também, mas para as crianças é mais importante ainda que esteja adequado por conta do crescimento, desenvolvimento, reprodução, tudo isso, e que a gente tem um reflexo nas atitudes deles, né? É meio, obesidade é genético, né? Sou gordinho porque minha mãe é gordinha. Será que não é porque a gente divide a mesma geladeira, a mesma mesa e as mesmas coisas? Existe sim, não estou tirando a predisposição genética, a gente sabe que tem isso associado, mas que, por um outro lado, aqueles fatores de riscos que a gente conversou no começo, eles têm um reflexo total em cima disso, né? Então, se a minha mãe é gordinha, mas eu faço exercício, eu cuido da minha alimentação, eu posso ter
um estilo de vida completamente diferente. Então essa relação, eu gosto de trazer essas fotos porque ela faz a gente pensar, né? Até o cachorro é gordinho numa casa onde todo mundo é gordinho, né? E a influência dos pais e educadores que tem na ação cotidiana. Então, a prática de atividade física, se os meus pais não fazem, se eu nunca ouvi falar disso quando eu era criança, eu provavelmente não vá fazer, porque eu não dou importância para isso. E hoje a gente tem todo um trabalho de conscientização que envolve, gente, a gente precisa se mexer. O nosso corpo é uma máquina. Se a gente não mexer, ele vai dar problema. Um carro parado na garagem não dá problema. O nosso corpo é igual. Então, esse tipo de reflexo, ele é de extrema importância. E aí acho que cada um aqui, com pai, mãe, filho, irmão, enfim, consegue, ao longo do tempo, ir promovendo algumas mudanças, né? E, enfim, acho que a gente tem que pensar que a geração futura, aqueles riscos e índices que eu trouxe para vocês, de adultos, isso são ainda mais alarmantes quando a gente fala de crianças, né? E de fato um problema de saúde pública, porque a criançada hoje em dia joga, vê TV e fica em casa, e a gente tem pouco, talvez, projetos ou insuficientes que façam com que tenha um envolvimento de esporte, de atividade física regular. Então a gente vai vendo a ingestão de alimentos processados junto com o sedentarismo, gerando um perfil extremamente inflamatório, obesogênico, que é tudo contra o que a gente precisa hoje em dia. Então é preciso incentivar a parte de atividade física, tem corridas de rua infantil, tem muito projeto legal. Aqui, o Centro Olímpico, né, a gente estava conversando um pouquinho, falando sobre isso, tem muitos projetos que envolvem esportes, então tem muita coisa aqui de fácil acesso aí. E a alimentação saudável, ela também precisa ser incentivada, porque se eu tenho em casa uma bolacha recheada, o meu filho não vai pedir uma fruta, por exemplo, né? Se eu tenho na mesa um bife à milanesa, ele vai querer uma milanesa, porque aí é onde a gente vai falar um pouquinho do reflexo desses alimentos e que eles sim têm um papel prazeroso, mas que a gente pode buscar prazer de uma outra forma, né? Por exemplo, cuidando da gente mesmo. Bom, vamos pensar o seguinte, né? Nós somos seres numa totalidade, né? A gente não tem só o lado biológico, o lado físico que a gente precisa cuidar. A gente tem que olhar que a gente tem também o nosso lado psicossocial, que é o que eu vou falar um pouquinho aqui, né? Então eu vou falar um pouquinho de emoções, né, da nossa saúde psicológica, psiquiátrica, do que nós somos e principalmente do comportamento aprendido. O que é comportamento aprendido, né? É o comportamento que eu aprendo com o outro? Sim, também, né? Como é que eu aprendo, como é que eu construo, né, as minhas ações, aquilo que eu vou fazendo ao longo da minha vida? Como é que eu faço as minhas escolhas, que a Marta falou tanto, né? Então, a gente aprende, sim, na observação, com a família, né? A gente nasce num determinado momento do mundo, da história, num determinado lugar do mundo, numa determinada família, né? Com cultura, com culturas, né? E que a gente vai aprendendo tudo isso, e a gente aprende com a observação, com a imitação e com as nossas próprias experiências e o nosso próprio modo de interpretar essas experiências. É assim que a gente vai formando as nossas crenças e os nossos comportamentos. Então, o que é isso, né? Já que a gente está falando aqui do alimento, a gente vai formando crenças a respeito do alimento, a respeito da alimentação, a respeito da comida, né? Essas crenças que a gente vai formando, elas muitas são crenças milenares, que vêm de milênios, que vêm de várias culturas, e outras crenças são crenças nossas, do lugar que a gente pertence, né? Crenças do nosso país, crenças muito brasileiras também, né? Aqui no Brasil a gente tem mania, por exemplo, a gente vai fazer uma festa, a gente vai fazer um almoço, a gente vai fazer um jantar, a gente tem mania de colocar muita comida, muita coisa, né? Muita coisa engordativa,
enfim. E isso, para nós, tem uma crença, tem um significado de fartura, né? A gente fala muito em mesa farta, então assim, isso é importante porque é feio a gente, né, não servir nada, vai uma visita em casa, eu preciso servir pelo menos um café, pelo menos um biscoitinho, né? A gente não pensa em servir brócolis, cenoura, né? A gente tem que servir um café, um biscoito, no máximo um adoçante para pôr no café para disfarçar um pouquinho, né? Então a gente põe lá o adoçante, aí é bolo. A gente faz aniversário, por exemplo, vai comemorar alguma coisa, né? Tem que ter um bolo, né? Um bolo bem calórico, um bolo comestível. Não pode ter um bolo só de enfeite para cantar parabéns, né? Sinal de saúde. Quantas vezes isso vem dos nossos avós, dos nossos bisavós, a gente vê uma pessoa mais forte e até obesa e fala, nossa, que saúde essa pessoa tem, né? A gente não usa essa palavra, saúde, né? A gente vê uma pessoa muito magrinha e fala, ai, nossa, coitadinha, não está comendo direito, não está se alimentando. Então a gente associa essas coisas, a gente associa a saúde, por exemplo, a se alimentar muito. E se alimentar bem, né, é associado a comer muito, é associado a quantidade. E se alimentar bem não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade, como a Marta estava falando aqui. Cuidado, por exemplo, uma pessoa está doente e a gente vai cuidar dessa pessoa doente. O que é a primeira coisa, principalmente mulher, mãe, vó, né? O que é a primeira coisa que a gente pensa em fazer? Sopa. Ai, vou fazer uma... Ou então a pessoa está triste. A pessoa tá em luto. Morreu alguém, ela está em luto. Existe uma cultura muito grande de se fazer sopa mesmo, até para receber as visitas em casa, né, se servir coisas. Tem velórios que se serve coisas, né, cafezinho, biscoitinho, tal. Então, vê como a comida está presente na nossa cultura. A gente vai ter um almoço de negócios, né? A gente marca geralmente reunião, os executivos, né? Gostam de marcar reuniões durante o almoço. E aí nem olham para o que estão comendo, né? Não escolhe, vai comendo o que vem. Carinho, atenção, né? Prêmio. Quantas vezes a gente fala assim, eu emagreci e tal, né? Passou um mês que eu mudei minha alimentação e não sei o que, daí eu subi na balança, emagreci 3 quilos e falo, nossa, vou me dar um prêmio. Já que eu emagreci, eu vou passar naquele café, naquela padaria e vou comer um pedaço de bolo bem gostoso, porque eu mereço. Né? O eu mereço, gente? Realmente eu mereço fazer isso comigo? Quer dizer, tá, tudo bem, né? Vamos falar do prazer, a gente vai falar muito do prazer mesmo, prazer que a gente tem que ter na vida, né? Só que a gente costuma falar que comer é um dos poucos prazeres, essa frase é uma frase muito forte, né? Uma crença muito forte na nossa cultura, né? Comer é um dos poucos prazeres que eu tenho na vida. Poxa vida, você vai me tirar isso agora, Marta? Caramba! Até isso! Eu mereço isso! Então, é assim que a gente pensa. Isso tudo faz parte dos nossos pensamentos e das nossas crenças automáticas, né? Se a gente começar a lembrar de quando a gente era pequeno, criança, das crenças que a gente foi ouvindo das nossas mães, nossos pais, nossos avós, tem muitas crenças aí que elas foram se tornando automáticas. E aí, elas ficam dentro da gente, ficam ali nos nossos pensamentos,
mas a gente vai vivendo no automático e a gente não para olhar para isso, para olhar para que relação que eu faço com as coisas que eu faço na minha vida, que relação que eu faço com o alimento, né? Qual é a relação que eu tenho com esse alimento? Então, quando a gente faz as coisas dessa forma, automaticamente, a gente não para se observar. E a autoobservação, ela é muito importante. Eu coloquei calmante, né? Porque é isso mesmo. Quantas vezes a gente está triste, chateado, frustrado, né? Nós, hoje em dia, da forma como a gente está vivendo, a gente desaprendeu a lidar com a frustração, né? E isso tem causado para nós essas doenças atuais que são as compulsões, que são as dependências. A gente precisa aliviar as frustrações de forma muito rápida. O imediatismo, na verdade, é a doença psicológica atual. A gente precisa de tudo para ontem. Se a gente for pensar em como era a vida antigamente, né, não estou dizendo que era melhor ou pior, não é assim que a gente tem que pensar, porque o progresso ele é importante, né? Mas como que era antigamente? O que era felicidade antes? Então, os nossos avós, bisavós e até os nossos pais, né, eles viviam de uma forma mais tranquila em relação ao tempo, por exemplo. Então, acordavam cedo, trabalhavam, faziam as suas coisas, né, mas eles não ficavam com essa gana, né, de correr contra o tempo, de tem que viajar para ser feliz, né, tem que trabalhar muito para ter muito, né, para poder fazer as coisas. Aí quando você vê, você está doente, você está velho, você não aproveitou nada do tanto que você trabalhou para ganhar dinheiro. Não estou dizendo que dinheiro não é bom, dinheiro é bom também, claro, né? Mas a gente não equilibra as coisas.